Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora de matemática. A aula de hoje é sobre variação de grandezas. Grandeza é qualquer coisa que pode ser medida ou contada. Então, tempo é grandeza porque pode ser contado. Com cuidado, só para não confundir grandeza com unidade de medida. Por exemplo, segundo não é grandeza, segundo é unidade de medida. A sua altura é uma grandeza, a altura de um prédio, a distância percorrida, isso são grandezas. Agora, metro não é grandeza, quilômetro não é grandeza. Metro e quilômetro são unidades de medida. Então, cuidado apenas para não ter essa confusão. Enfim, entre duas ou mais grandezas pode ocorrer uma coisa matemática chamada proporção, tá bom? E é uma relação de igualdade entre duas ou mais razões, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de duas igualdades, tá? Com letras representando números quaisquer, tá? E como que a gente lê essa proporção aqui? Proporção, igualdade de duas razões, enfim. A está para B, assim como C está para D, tá? Porém, gente, eu coloquei uma observação ali. Tem grandezas que não são proporcionais, tá? Um exemplo é a massa do corpo, a gente chama de peso, mas o certo é massa de um corpo. Vamos supor que tem uma criança lá com 15 quilos de massa corporal, né? Um adulto com 60 quilos de massa corporal, ou 80 quilos de massa corporal. Enfim, a massa corporal de uma pessoa e a sua idade não são grandezas proporcionais. A massa é uma grandeza que pode ser medida, a idade é uma grandeza que pode ser contada, só que elas não têm relação entre si, porque não tem proporção, tá? Nesta não existe proporção matemática. É igual nossa altura e a nossa idade. Nossa altura não aumenta proporcionalmente sempre, até porque tem um período da nossa vida que a gente para de crescer, né? Vamos lá estudar as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na mesma variação da outra. Assim seria o gráfico de um comportamento de uma grandeza x em relação à grandeza y, ou y em relação a x. Aqui eu tenho exemplos. Uma impressora tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, ou seja, dobramos a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas, tá? Agora veremos em relação a duas outras grandezas. Em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões, está aqui na tabela. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, 80, em 5 horas, 100 e por aí vai. A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo e o trabalho, o tempo de trabalho e o número de cópias, né? 2 dividido para 40, 3 dividido para 60, enfim. Mas isso também poderia virar um exercício que a gente vai ver mais à frente, mais abaixo, de regra de 3, né? Se eu perguntasse, em 8 horas de trabalho, como que vai ser? Qual vai ser o número de impressões? Isso pode virar uma regra de 3 ou cálculo mental. Agora vem as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, tá? Ou seja, se uma dobra, a outra reduz pela metade. Triplica uma, a outra reduz na terça parte, assim por diante. Ocorre sempre a operação inversa, tá? Graficamente, é isso aqui que a gente tem, tá? O gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu tenho exemplos. Exemplo A. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor, né? Pensa num veículo. Se você vai a 60 km por hora, o tempo é x. Se você dobra a velocidade, olha que perigo, 120. Esse tempo vai com certeza ser menor, né? Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, né? Se a velocidade for menor, mas vamos supor 30 km por hora,
O tempo para fazer o mesmo percurso vai ser muito maior. João decidiu contar o tempo que levava indo para a escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe, né, a tabela que ele registrou. A 30 metros por segundo, ele faz a distância da casa dele da escola em 2 minutos. A 15 metros por segundo, ele faz em 4 minutos. Né? Aqui ele caiu pela metade, o tempo dobrou. É isso que acontece. A 12 metros por segundo, ele faz em 5 minutos. A 60 metros por segundo, bem rápido, ele faz em 1 minutinho apenas. Podemos fazer a seguinte relação com os números das sequências. Se você observar, 2 vezes 30 é 60, 4 vezes 15 é 60, 5 vezes 12 também é 60 e 1 vezes 12 também é 60. Então, 60 é chamada de constante, né, de proporcionalidade. Propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade é resultado da aplicação de equações nas proporcionalidades. Imagine que A, B, C e D sejam as medidas de duas grandezas proporcionais e respeitem a seguinte proporção, que A está para C, A está para B, assim como C está para D, como lemos lá em cima. Então, a igualdade acima também pode ser escrita da seguinte maneira: A vezes D é igual a B vezes C. Essa propriedade é conhecida da seguinte maneira: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Traduzindo, quando você tem uma igualdade de duas razões, você pode fazer a tal multiplicação cruzada. A multiplica, o de cima multiplica o de baixo da outra razão. O de cima de uma razão multiplica o lado de baixo da outra razão. Ou seja, é isso. Regra de 3. A propriedade anterior é o que permite encontrar uma das grandezas a partir de outras 3, tá? Por isso que o que a gente chama de regra de 3? Vou traduzir para vocês de uma forma bem simples. É quando a gente tem 3 informações e falta uma, tá? Essa que está faltando, né? Por isso que a gente chama de regra de 3. Senão seria regra com 4. Aqui eu tenho um exemplo. 380 está para 10, assim como 1000 está para x. Tá? Aqui eu tenho um exemplo escrito aqui em cima. Na empresa que monta os mouses, né? Apresentado nos exemplos anteriores, 10 funcionários montam 380 mouses por jornada de trabalho. Se for necessário montar 1000 mouses, quantos funcionários deverão ser contratados no mínimo? Tá? Isso considerando a constância no trabalho, né? E aí é só montar a proporção, tá? Nós podemos ver que houve a multiplicação cruzada aqui, 380 vezes x, 1000 vezes 10, e realizando a multiplicação cruzada, nós temos 380x igual a 10.000, x igual a 10.000 dividido por 380, e aqui nós temos o resultado. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o que são grandezas diretamente proporcionais, que o que acontece com uma acontece com a outra. Inversamente proporcionais, o que acontece com uma ocorre o contrário com a outra. Grandezas não proporcionais é que não tem relação de proporcionalidade entre as duas grandezas. São grandezas, mas não tem relação nem direta nem inversa de proporcionalidade. Espero que vocês tenham entendido também que a propriedade fundamental das proporções é que você pode fazer a multiplicação cruzada e acabou. Isso pode acontecer na regra de 3. E por que leva esse nome? Porque você tem 3 informações e uma desconhecida. Aguardo vocês no próximo vídeo.